Carlos Rodrigues, Rádio Central. Daniel, boa noite. Você chegou nessa semana, praticamente não teve tempo para trabalhar o time, já fez a estreia hoje, e até por não ter muitas opções à disposição a mais, foi uma base bem parecida com a do Campeonato Paulista. Uma estreia com empate, que não é, claro, o resultado ideal em casa, mas queria que você falasse um pouquinho, o diagnóstico que você faz, quais virtudes você viu do time, que podem ser mais exploradas daqui para frente, e quais as principais dificuldades que precisam ser corrigidas para essa sequência de Série B. Bom, acho que você tocou num ponto importante. Eu acho que o resultado em si, 1-1, não foi o que nós queríamos, não foi o que nós trabalhamos para conseguir, apesar do pouco tempo de trabalho que a gente tem aí à frente da equipe. Mas tivemos coisas positivas. Eu acho que a entrega dos atletas, o empenho, algumas coisas funcionaram bem em determinados momentos do jogo, em outros momentos a gente se perdeu, principalmente no aspecto defensivo, proporcionando alguns espaços para o adversário no nosso campo defensivo, principalmente no primeiro tempo, onde o jogo foi extremamente equilibrado no primeiro tempo, onde as duas equipes tiveram boas oportunidades para estar à frente do marcador no intervalo. Mas, de uma maneira geral, acho que pelo que a equipe apresentou do jogo em si, eu saio daqui satisfeito. É lógico que não pelo resultado, mas pela apresentação da equipe, pelas oportunidades criadas. Eu acho que no segundo tempo a gente acabou sendo um pouco melhor em termos de oportunidades de gol. Lógico que o adversário teve mais posse de bola, mas ficou numa posse de bola sem tantas oportunidades de perigo, e nós criamos as melhores chances no segundo tempo. Acho que tudo dentro do processo de início de trabalho. Vamos continuar trabalhando, uma série B extremamente difícil. O Vitória aqui hoje mostrou também a sua força, mostrou um time rápido, jovem, de boa qualidade técnica, e a Série B, a tendência é esse equilíbrio que ele aconteça. É lógico que dentro de casa a gente tem que procurar estar sempre vencendo para continuar na parte de cima da tabela, e vamos procurar agora focar nossas forças para o jogo de terça-feira contra o Operário. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Eu queria saber de você se você já conseguiu enxergar na equipe algo colocado por você, que já tem a sua cara, e em quanto tempo você acredita que o time já jogue da forma que você gosta, que você implementa? É difícil você prever uma data, um prazo para que o time jogue da maneira como a gente gostaria ou como a maneira como a gente quer. É lógico que nós vamos trabalhar para isso, mesmo com a dificuldade de tempo. Jogadores aí, a tendência é que jogadores fiquem à disposição para que a gente ganhe mais opções aí durante as partidas. Vamos continuar trabalhando. Saímos daqui hoje com um ponto, não era o que nós queríamos, mas saio satisfeito por ter visto algumas coisas positivas. Lógico que sabemos que teremos outras coisas para trabalhar, outras coisas para melhorar, que precisam ser melhoradas, mas eu acho que faz parte do início de um trabalho, e a expectativa é que a equipe possa ir crescendo, ganhando corpo durante a competição e conseguindo sempre bons resultados. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, o que é que dá para tirar de lição dessa estreia do Guarani dentro da competição? E gostaria que também você nos explicasse as suas alterações. Bom, acho que as lições é que a gente tem que, quando tiver as oportunidades, procurar ser mais frio, para não deixar tantas oportunidades como criamos desperdiçadas. Acho que a gente tem que ser mais incisivo nesse ponto, ter um pouco mais de tranquilidade nesse aspecto, que isso com certeza faz a diferença dentro de uma partida. Defensivamente, tivemos uma equipe que teve momentos muito bons, momentos em que oscilou um pouco, principalmente pela qualidade também do adversário, pelas movimentações que o adversário fez, mas situações também que nós temos que trabalhar para que ocorram com a menos intensidade durante as partidas. Com respeito às alterações, a primeira alteração foi a entrada do Matheus no lugar do Sávio. O Sávio, que teve um tempo aí fora devido a uma lesão, voltou a trabalhar com a gente já no primeiro dia que a gente teve aqui à disposição. Então, um jogador que não teria condições de suportar a intensidade e a carga física de uma partida, então já estava programada essa alteração, até quando a gente entendeu que no momento ele estava caindo de rendimento, a gente fez a troca pelo Matheus para tentar dar velocidade pelo lado esquerdo, já que o lateral esquerdo deles, o Pedrinho, atacava muito, procurava preencher muito o campo ofensivo, e a gente, quando tinha a bola, tinha que fazer ele correr para trás, correr para dentro da sua área, para que a gente pudesse inibir um pouco esse aspecto do adversário.
As duas trocas do Regis e do Rafael mais para dar também intensidade ao jogo, na expectativa que pudessem criar boas oportunidades, como criaram, né? Tivemos oportunidades, mas não conseguimos concluir em gol. E o Tony no lugar do Índio já no final da partida para tentar também dar uma melhor qualidade de passe numa bola enfiada por dentro, que estávamos tendo alguns espaços, principalmente para achar esse meia, que é o Regis, mais centralizado naquela oportunidade da partida. Conseguimos em alguns momentos, outros não. Mas, como eu disse, de uma maneira geral, o jogo nós tivemos altos e baixos. Temos que trabalhar, vamos continuar trabalhando em cima dos nossos erros, procurar corrigi-los para que a gente possa se apresentar melhor e se aproximar mais das vitórias, que é o que nos interessa. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, boa noite. Queria que você analisasse o posicionamento do Carlão, se ele estava bem protegido e se a atuação dele foi aquilo que você esperava ou deixou a desejar. E também o desempenho do sistema defensivo. Foi bom, na sua opinião, ou tem muito a ser aprimorado? Não, acho que o Carlão, como equipe, fez uma partida... O sistema defensivo teve momentos muito bons, momentos de oscilação. Estou falando do aspecto coletivo. O jogador, por ter feito a sua estreia, acho que fez uma estreia dentro do que nós esperávamos. Acredito que não só ele, mas como todos os jogadores, e vamos trabalhar muito para isso, para que todos elevem o seu nível de jogo e elevem o seu nível de competitividade, onde nós precisamos ser cada vez mais competitivo a cada rodada e ganhando cada vez mais corpo, mais crescimento. Mas de uma maneira geral nós oscilamos dentro da partida, tivemos momentos superiores, momentos onde deixamos um pouco o adversário gostar da partida, demos um pouco de espaço, principalmente no primeiro tempo, onde o adversário equilibrou as ações com a gente, né, no primeiro tempo. No segundo tempo nós fomos um pouco superiores, mas acho que o resultado fez jus ao que nós apresentamos. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Daniel, o Guarani entrou um pouco nervoso no jogo. A gente pode acreditar aí as falhas no começo da partida ao nervosismo da estreia? Pode ter sido. Eu acho que toda estreia sempre gera uma ansiedade, gera uma expectativa. E nós somos seres humanos, isso aí faz parte, né? Sofremos os 10, 15 primeiros minutos, onde a equipe não se encontrou. O adversário conseguiu, inclusive, abrir o placar numa falha nossa do sistema defensivo, onde ele teve liberdade para ajeitar a bola, posicionar bem o corpo e acertar um belo chute. Mas a partir do gol a gente foi ganhando corpo, a gente foi ganhando consistência, foi melhorando dentro da partida, foi conseguindo pressionar mais o adversário em determinados momentos. Tivemos boas oportunidades, como o adversário também teve no primeiro tempo, como eu já disse, um jogo no primeiro tempo bastante equilibrado, com boas oportunidades para ambos os lados. E no segundo tempo nós tivemos menos posse de bola, mas tivemos as melhores oportunidades. Infelizmente a gente não teve a frieza, a tranquilidade para, talvez com um pouco mais de tranquilidade no momento ali decisivo, no último passe ou na finalização final, para poder ter saído daqui com a vitória. Mas acho que pelo que as equipes apresentaram, pelo espírito de luta, pela determinação, pelo comprometimento que todos apresentaram, acho que somamos um ponto, e todo ponto dentro da Série B é importante. Daniel, Lucas Souza, Canal EO. O Guarani merecia melhor sorte no jogo de hoje? E o que faltou para a equipe sair do brinco com um resultado positivo? Olha, eu não acredito, não acredito muito em sorte. Eu acho que a gente tem que focar no trabalho, né? Eu acho que pelo trabalho que a gente fez, acho que a equipe, como eu disse, teve momentos bons, momentos ruins, momentos não ruins, mas momentos que nós precisamos melhorar, principalmente no aspecto defensivo, a arrumar mais a compactação da equipe, principalmente para não dar as oportunidades ao adversário. Mas, com certeza, precisamos também ter um pouco mais de tranquilidade, mais frieza nos momentos decisivos, porque conseguimos criar boas oportunidades, tivemos bons chutes ali para que pudessem ser aproveitados, mas não conseguimos, né? Então, temos que seguir trabalhando. Hoje fizemos um ponto, não trabalhamos para isso, claro, trabalhamos para vencer, mas todo ponto dentro da Série B é importante e vamos trabalhar agora para a próxima partida, procurar, mesmo jogando fora de casa, ir em busca da vitória. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. A gente reparou que quando entrou os substitutos, né, o time caiu muito de rendimento. O que você observou, né, nos reservas do Guarani, se eles estão realmente no mesmo nível dos titulares, ou se realmente for circunstância do jogo o time não ter criado tanto quando eles entraram?
Olha, não enxerguei desta forma. Eu acho que quando a gente faz as trocas é no intuito de sempre estar mantendo o nível, principalmente do aspecto físico, né? Que o jogo foi um jogo muito intenso, de as duas equipes estarem procurando o gol, e isso faz com que a partida fique mais corrida, ela fique num lá e cá muito grande. As alterações, na maioria delas, foram feitas mais pelo aspecto físico. Os jogadores que entraram tiveram algumas oportunidades, tiveram situações para poder também tentar marcar, mas infelizmente não conseguimos. Eu acho que isso foi durante toda a partida, né? Nós criamos algumas boas chances, mas não tivemos a frieza, a tranquilidade. Eu acho que a gente tem que melhorar nesse aspecto. É um início de trabalho, temos muita coisa ainda para evoluir em todos os aspectos, em todos os momentos do jogo. Vamos trabalhar para isso. Com o tempo, com o crescimento da equipe, ganhando novas opções, eu acredito muito no potencial desse grupo para que a gente possa fazer uma Série B bastante regular, para quando chegar lá no final a gente ter condições de brigar pelo grande objetivo que o clube tem. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite. O que você pode dizer da sua estreia no campeonato da Série B e quais foram as dificuldades do Guarani para não sair com os 3 pontos em casa? Bom, trabalhamos para ganhar, né? O objetivo era vencer hoje, mas dentro do que foi o desenvolvimento da partida, pelo que foi apresentado pelas duas equipes, né? O Vitória apresentou qualidades, apresentou ser uma equipe muito rápida, muito jovem, leve, né? Sabíamos desse potencial da equipe do Vitória, e nós, com pouquíssimo tempo de trabalho, conseguimos apresentar algumas coisas positivas, com a consciência e a tranquilidade que temos ainda muita coisa para evoluir, muita coisa para crescer, muita coisa para melhorar. Vamos trabalhar em cima disso, mas agora esse jogo somamos um ponto, né? Não gostaríamos de ter somado 3, mas infelizmente hoje não foi possível. Saímos daqui com 1 ponto, vamos trabalhar agora visando o jogo contra o Operário, outra grande equipe, um plantel bastante forte, com boas opções, e jogando dentro de casa, sempre uma equipe muito difícil, mas que vamos para lá para fazer uma boa partida e tentar buscar a primeira vitória dentro da competição. Luiz Felipe Leite, VV8 Esportes. Oi, Daniel, boa noite. Eu quero que você fale da recomposição defensiva do Guarani. Se para você esse foi o principal, ou um dos principais problemas, né, nesse empate contra o Vitória, e o que pode ser melhorado, aliás, o que deve ser melhorado para o jogo contra o Operário na segunda rodada. Olha, apesar de ter um pouquíssimo tempo entre uma partida e outra, a gente vai procurar, principalmente pelo aspecto visual, reassistir o jogo, mostrar para os atletas situações, principalmente de posicionamento, onde a gente pode evoluir, onde a gente pode melhorar. Você tocou num ponto que eu acho que é extremamente importante hoje em dia, que é a compactação. E quando você fala em compactação, você não diz somente compactação para defender, mas também para atacar. Eu acho que isso é extremamente importante, a gente ser um grupo só, tanto para defender quanto para atacar. Então são aspectos que a gente vai procurar trabalhar, mesmo com esse curto espaço de tempo, para que contra o Operário a equipe possa evoluir, a gente possa jogar melhor e nos aproximar, quem sabe, da primeira vitória, onde vamos trabalhar muito para isso. Fernanda Machado, Bugricast. Daniel, boa noite. Olhando o posicionamento tático do Guarani, em alguns momentos deu para perceber o recuo do Bruno Silva para liberar os 2 laterais, tanto o Pablo quanto o Bidu. Até o Bidu fez o gol. Esse é um modelo que você pretende usar no Guarani ou foi apenas uma opção para esse jogo? Não, é uma das variações que a gente vai, com certeza, está estudando, trabalhando dentro dos dias de treinamento que a gente tem, mesmo com um curto espaço de tempo. Foi uma situação que em determinados momentos da partida criou boas oportunidades, inclusive o gol é fruto de uma jogada de saída, pela características dos nossos atletas, de saída com 3 jogadores atrás. São situações que a gente tem que ter variações dentro da partida, de sair com 3, sair com 2, os jogadores terem esse entendimento. É lógico que isso precisa de tempo, precisa de trabalho, e a gente acredita muito em trabalho. Então vamos continuar insistindo, vamos colocar coisas novas a cada jogo para que a gente possa estar sempre evoluindo, estar sempre melhorando e com certeza melhorando o nosso nível de jogo, melhorando a nossa competitividade. Com certeza a gente vai estar se aproximando das vitórias. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa noite, Daniel. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o autor do gol do Guarani hoje, o Bidu.
É um jogador que acabou se envolvendo numa confusão com o Rodrigo Andrade ainda durante a disputa do Campeonato Paulista. No jogo que o Guarani foi eliminado nas quartas de final, ele ficou no banco de reservas. Hoje você escalou ele como titular e ele fez o gol. Queria que você comentasse sobre o momento dele e a atuação dele no jogo de hoje. Olha, eu acho que o que aconteceu para trás aconteceu antes da minha chegada. Não posso falar porque não estava aqui, não sei realmente o que aconteceu. O que eu posso falar é a partir do momento que eu estou aqui à frente da equipe. Então é um atleta que eu conheço bem, de ter enfrentado ele ano passado, de ter acompanhado o Guarani sempre nas boas partidas que ele fez. Eu acho que tanto ele quanto o Eliel, que é o nosso outro lateral, são dois jovens com muito potencial. Eu acho que nós temos bons laterais esquerdos aqui dentro do elenco e confiamos nos dois. Hoje o Bidu teve a oportunidade de sair jogando, mas isso não diz que o Eliel também não possa jogar. Vamos trabalhar também para estar sempre evoluindo os dois e dependendo da necessidade, da característica de cada um deles, a gente pode estar aproveitando. O Bidu hoje teve a oportunidade de fazer o gol, foi feliz na finalização e a gente espera que não só eles, mas como todos os outros atletas possam estar elevando o nível de jogo deles para que a gente possa estar sempre buscando as vitórias. Daniel, a gente terminou as perguntas dos companheiros de imprensa. Vou deixar os minutos finais da coletiva para que você converse diretamente com o nosso torcedor, passe aí a sua expectativa, o que esse torcedor pode esperar do Guarani na próxima partida e na sequência do campeonato, por favor. Eu acho que a expectativa é altamente positiva, eu acho que foi uma partida equilibrada, o Guarani apresentou coisas boas, coisas que precisa melhorar, temos consciência disso, mas estamos só no início de um trabalho, né? Temos outros jogadores que ficaram de fora, outros jogadores que são importantes, talvez outros atletas também possam chegar para reforçar o nosso grupo, reforçar as características dos atletas que a gente tem aqui, para a gente ter um grupo mais forte, um grupo mais competitivo. E acredito que estamos no caminho certo. É lógico que temos que continuar trabalhando, continuar insistindo, colocar sempre coisas novas para os atletas, para estimulá-los a jogarem sempre melhor e a gente logo conseguir conquistar a nossa primeira vitória e vamos em busca dela já contra a equipe do Operário na próxima terça-feira. Muito obrigado pela entrevista, bom descanso, boa noite. Obrigado. Bora trabalhar que tem jogo na terça-feira. Com certeza, o tempo é curto e vamos em frente.